Oi, alunos. Eu espero que vocês estejam bem. Continuo com saudade de vocês. Para nós, professores, é muito difícil também ficar sem a sala de aula, o contato com as crianças que a gente ama, né? Com aquele movimento da escola. Mas vamos continuar por enquanto tendo paciência e colocando as atividades que forem possíveis em dia. Então a gente continua enviando para vocês atividades para serem feitas em casa, para vocês não perderem o ritmo. E vocês têm caprichado, estão de parabéns, porque eu tenho visto as apostilas que vocês devolvem bem feitinhas, né? As notas foram muito legais. E agora eu estou dando sequência à correção de algumas atividades para vocês verem que vocês já fizeram e se está tudo ok. Bom, no mesmo livro que nós usamos no último vídeo, né, História, Geografia e Ciências, gostaria agora que você fosse na página 66 e 67. O assunto aqui é muito legal, muito fácil também, muito tranquilo, que fala sobre a água. O nosso planeta, né, o planeta Terra, ele é grande parte dele, a maior parte dele é formado por água. Muito mais água do que terra. E aí a gente precisa estudar então bastante sobre a água, então a gente fala tudo sobre ela. Nesse assunto aqui, nós vamos falar das 3 formas que a gente pode encontrar água no planeta, né? Os estados físicos da água. Então você vai ouvir sempre falar sobre isso. Quais são os 3 estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Daí o textinho fala sobre isso e tem atividade. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Na natureza, ela passa constantemente de um estado físico para outro por meio de processos de aquecimento e resfriamento. Então, se você pega uma panela com água fria lá da torneira, você abriu lá e coloca para aquecer, você já vai mudar o estado físico da água. Então, a gente vai observar isso. Primeiro, o que é o estado sólido da água? Tudo que é sólido é duro, é firme, dá para você pegar. Então, pedrinha de gelo, colocou a bandejinha lá no freezer e congelou, a água já mudou do estado líquido, que você foi lá na torneira, lá no filtro e pegou, para estado sólido. Então, o líquido é fácil, abriu a torneira, ou então você virou o copo de água, né, para você beber, você percebe que é o estado líquido. E gasoso é quando vira vapor, né? Quando a água é resfriada também, ela pode ser transformada de um estado para o outro. Então vamos ver. Quando a água líquida é resfriada a temperaturas abaixo de 0 graus, ela congela e passa para o estado sólido. Então é o que eu falei, você pegar uma bandejinha e colocar água do filtro ou da torneira e colocar no freezer. A hora que ela alcançar essa temperatura bem baixa, abaixo de 0, aí ela vai congelar. Ela mudou de estado. Essa mudança tem um nome. Já que ela ficou em estado sólido, então essa mudança se chama solidificação. Quando o gelo é aquecido, ele derrete. Então ele estava sólido, ele vira líquido de novo. E essa mudança é chamada de fusão. Então você já tem que ir conhecendo essas palavrinhas. Tem aí uma foto de uma chuva de granizo que aconteceu. O granizo, aquele gelo que cai, né? Uma chuva forte assim, cai gelo. Na cidade de São Paulo, né? Mostrando para você que aquela forma ali é um estado físico da água sólido, porque está em forma de gelo. Do lado direito, você está vendo que a água em estado líquido é encontrada em rios, por exemplo. Aí tem uma foto do rio Amazonas, que é o maior rio que a gente tem e é o maior do mundo e muito forte o exemplo para você lembrar. Um rio, você pensa já naquela água correndo. Então, água em estado líquido. Na atividade 32 está assim: observe as imagens, leia as legendas, que são as explicações que vem embaixo, e complete o quadro. Na letra A, tem a foto de umas folhinhas que estão com neve, mas a neve está derretendo. Então, o gelo está mudando de estado, né? Físico. E na segunda imagem, na letra B, é um lago que está com a superfície congelada. Então, tem uma tabelinha aí. Imagem A e B. Na imagem A, que estado que estava a água? Aí você escreve sólido. Por quê? Porque não era congelado que estava? Então você escreve sólido. Passou para qual estado? Estava mudando para qual estado? Aí você escreve líquido dentro do quadrinho, que estava derretendo. O nome dessa mudança é, daí você escreve fusão. Só você voltar lá em cima que você olha como que se escreve.
E na letra B, o que você tem que completar? Qual é o estado que estava o lago? Líquido. Você escreve no quadrinho lá embaixo. Agora, ficou congelado, então ele passou para o estado sólido. Aí você coloca no quadrinho do meio. Qual é o nome dessa mudança que acontece? Se virou sólido, solidificou. Então é solidificação. Na página 67, está falando que o aquecimento transforma a água líquida em vapor de água. Então, se você observar uma pessoa cozinhando, a gente coloca lá água para ferver para fazer uma comida, você já vê que começa a borbulhar, né? Quando ela aquece mesmo e começa aquele vaporzinho, ela vai evaporando se você não usar logo. Quando a gente toma banho, né? Fica aquele vapor no banheiro, fica espelho embaçado, o azulejo lá, você percebe, parece que tá suando assim, né? O aquecimento transforma a água líquida em vapor de água, que é água em estado gasoso. Então, se estiver em forma de algum vapor, gasoso. Essa mudança de estado também tem um nome. Se virou vapor, então chama vaporização. Quando a gente vê a roupa secando no varal, a gente não enxerga, mas o que está acontecendo? Se eu penduro a roupa lá molhada e com o calor do sol vai aquecer aquela água que está na roupa, o que vai acontecer? Vai evaporar. A gente não enxerga, mas vira um vaporzinho e seca a roupa. Quando o vapor de água é resfriado, então, por exemplo, você tomou um banho quente, não pode tomar banho muito quente porque faz mal para a pele, resseca demais, tira muito a proteção da pele. Toma banho morno. Mesmo quando a gente toma um banho morno, o banheiro fica aquecido, né? Quando a gente abre a porta, abre a janela, sai do banho, não começa a esfriar? Aquela água quente que estava em forma de vapor vai resfriando. O que vai acontecendo? Não vai escorrendo pela parede? Vira líquido, né? O vapor. Então, quando o vapor de água é resfriado, ele pode se transformar em água líquida. E essa mudança chama o quê? Condensação. Então, tudo no estudo de ciências, nessas aulas, a gente percebe que tem um nome. Cada transformação que acontece na natureza, nas coisas, tem um nome. Então, você tem que ir estudando isso daí, ó. Condensação, solidificação, fusão, tudo isso já vai treinando. Na fotinho de baixo está mostrando, então, né? Quando o vapor de água do banho encontra a superfície fria do espelho, se condensa, forma gotículas, que é a gotinha bem pequenininha, que vai embaçando o espelho, depois começa a escorrer. Atividade 33. Leia o texto e responda as questões. Está falando do orvalho. O orvalho, quando você levanta cedo, assim, você vê as plantas ou o carro que ficou na garagem sem cobertura, com aquelas gotinhas de água por cima, assim, porque a noite estava fria, tudo, aquilo ali é orvalho, né? O orvalho são pequenas gotas de água que se formam na superfície de objetos e plantas em madrugadas frias. Com o raiar do dia, as gotas desaparecem lentamente. Então vai aquecendo, a temperatura daí já vai mudando, né? Então são gotinhas que a gente encontra logo pela manhã, assim, em cima de objetos, em folhas, em plantas. Na letra A tá mostrando aí, tem a fotinho e perguntando que mudança que é da água na formação do orvalho. Aí você vai colocar que é o quê? Acontece uma condensação. E no desaparecimento, quando evapora, que vira vaporzinho lá, vai embora a gotinha, porque aqueceu o dia e daí já escorre aquela água. Daí virou o quê? Se virou vaporzinho, vaporização. Então, letra A, condensação, letra B, vaporização. E na 34, o que eles fizeram? Fizeram 3 quadrinhos escrito gelo, água líquida e vapor de água. Aí você observa para você completar o quadrinho. Tá mostrando com uma setinha. O gelo derreteu e virou água líquida. Qual é o nome disso? Aí você escreve no quadrinho de cima. Fusão. Agora, se for o contrário, a água líquida, daí tem a setinha voltando. Congelou e virou gelo. Como que chama isso? Aí você escreve lá embaixo no quadrinho. Solidificação. Agora, quando a água líquida, aí a setinha foi para lá, virou um vapor de água, como chama isso quando vira vapor? Aí você escreve lá em cima, vaporização. Quando o vapor esfria e vira água líquida, aconteceu o quê? Condensação. Tá? Então isso daí já é importante a gente começar a estudar bastante, porque é um assunto que você ainda vai estudar em outras séries mais para frente, mas entenda que são três tipos de estados físicos, de forma que a água pode apresentar fisicamente pra gente. Então, ou líquida, como a gente pode beber, como pode abrir a torneira e ver, ou no rio,
ou na água do mar. Isso é estado líquido. Sólido é quando ela congela. Então, quando a gente vê aquele iceberg enorme, aquela, né, coisa de gelo grande, assim, uma pedrinha de gelo em casa, aquilo ali é estado sólido. E gasoso é quando virou um vapor. Quando você esquentou aquela água, daí ela evapora. Tá já? Então, você já guarda estado líquido, sólido e gasoso. São as 3 palavrinhas que você já tem que ir guardando. E vai estudando esse tipo de transformação, que cada alteração pode ocorrer com a água, dependendo se a gente aquece a água ou esfria. Tá bom? Continue estudando, vocês são capazes, são inteligentes, tenho certeza que vocês estão conseguindo entender a atividade. E depois, como eu já falei, com certeza vai ser uma atenção especial quando vocês retornarem para a gente continuar e tirar as dúvidas que surgirem. Então fiquem com Deus, um beijão da professora.